Você já se perguntou por que um assunto tão doloroso quanto o divórcio divide tanto a igreja? Por que alguns pastores dizem que nunca é permitido, enquanto outros oferecem exceções? A verdade é esta: muitos casamentos estão sangrando em silêncio dentro das igrejas, porque ninguém ousa falar a verdade completa. Hoje, você vai ouvir o que a palavra de Deus realmente diz sobre este tema. Não o que a tradição ensina, não o que a cultura impõe, mas o que o próprio Jesus Cristo estabeleceu como padrão eterno. O divórcio nunca foi o plano original de Deus. Quando ele criou o homem e a mulher no jardim do Éden, sua intenção era clara e perfeita. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, está escrito: "Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne." Uma só carne. Não duas pessoas vivendo sob o mesmo teto, não um contrato social, mas uma união espiritual, emocional e física tão profunda que só a morte poderia separar. Este era o desenho divino, perfeito, indissolúvel, sagrado. Mas algo aconteceu. O pecado entrou no mundo, e com o pecado veio a dureza do coração humano, veio a traição, veio o abandono, veio a violência, veio a destruição daquilo que Deus havia declarado bom. E foi por causa dessa realidade quebrada que Moisés permitiu o divórcio na lei antiga. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque o coração do homem havia se tornado tão duro que era necessário estabelecer limites para proteger os mais vulneráveis. Quando os fariseus vieram a Jesus tentando armá-lo com uma pergunta capciosa sobre o divórcio, eles não estavam buscando sabedoria, estavam buscando acusação. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles queriam que Jesus escolhesse um lado na disputa teológica da época. Mas Jesus não veio para tomar partido em debates religiosos. Ele veio para revelar o coração do Pai. E sua resposta cortou como espada de dois gumes. Em Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6, Jesus declarou: "Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem." Ouça estas palavras com atenção. O que Deus ajuntou, não o que a cultura ajuntou, não o que a paixão ajuntou, não o que o interesse ajuntou, mas o que Deus ajuntou. E aqui está a primeira verdade que você precisa entender. Nem todo casamento foi ajuntado por Deus. Há uniões que nasceram da carne, da rebeldia, da pressa, da desobediência, e essas uniões carregam dentro de si as sementes de sua própria destruição. Mas quando Deus verdadeiramente une duas vidas, Ele coloca sobre elas um selo de eternidade. E esse selo não pode ser quebrado levianamente. Os fariseus insistiram: "Então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio?" E Jesus respondeu com uma frase que deveria fazer cada um de nós tremer: "Por causa da dureza do vosso coração. Não porque era o ideal, não porque era o plano A, mas porque o coração humano pode se tornar tão petrificado, tão cruel, tão distante de Deus, que a permanência em certas uniões se torna um inferno vivo." Mas então Jesus fez algo revolucionário. Ele não apenas explicou o padrão original de Deus, ele também estabeleceu uma exceção clara, uma porta de escape para aqueles que foram vítimas da quebra do pacto matrimonial. Em Mateus capítulo 19, versículo 9, ele disse: "Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério." Relações sexuais ilícitas. A palavra grega usada aqui é porneia, que abrange toda forma de imoralidade sexual: adultério, prostituição, infidelidade conjugal. Jesus estava dizendo claramente:
Se o pacto matrimonial foi violado pela infidelidade sexual, a parte inocente tem o direito diante de Deus de buscar o divórcio. Não a obrigação, mas o direito. Porque o casamento é um pacto de fidelidade, e quando esse pacto é quebrado pela traição sexual, a parte ferida não está presa a uma união destruída. Pense comigo, Deus odeia o divórcio. Isso está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Mas sabe o que Deus odeia ainda mais? A hipocrisia, a violência doméstica, a traição, o abuso, a destruição da dignidade humana dentro de um casamento que só existe no papel. Deus não é legalista, Ele é justo, e sua justiça protege o inocente, não o culpado. Há pessoas neste momento que estão vivendo sob uma culpa esmagadora porque um dia precisaram se divorciar. Você foi traído, foi abandonado, foi enganado e agora carrega uma vergonha que não é sua. Ouça-me com atenção. Se você foi a parte inocente em um divórcio causado por infidelidade sexual, Deus não te condena. Jesus mesmo estabeleceu essa exceção porque Ele conhece a dor da traição. Ele sabe o que é ser ferido por aqueles que deveriam te amar. Mas aqui está a segunda verdade que você precisa ouvir. O direito ao divórcio não é uma obrigação ao divórcio. Jesus deu a opção, mas não a ordem. E há inúmeros casamentos que foram restaurados depois da infidelidade porque o cônjuge traído escolheu o caminho do perdão, da graça e da restauração. Deus é especialista em juntar pedaços quebrados. Ele pode pegar um casamento destruído pela traição e reconstruí-lo mais forte do que antes. Pense em Oséias. Deus mandou que ele se casasse com uma prostituta chamada Gomer. Ela o traiu repetidamente. Teve filhos com outros homens. Abandonou o lar. Mas Deus ordenou a Oséias que a buscasse de volta, que a resgatasse, que a restaurasse. Por quê? Porque o casamento de Oséias era uma profecia viva do amor de Deus por Israel. Um povo infiel, um povo adúltero, um povo que traiu o pacto, mas um povo que Deus nunca abandonou. Esta é a tensão que você precisa entender. Deus permite o divórcio em caso de infidelidade sexual, mas Ele prefere a restauração. Ele abre a porta de saída para proteger o ferido, mas Ele sempre oferece primeiro a porta da reconciliação. E só você, em oração profunda, com o Espírito Santo guiando seu coração, pode discernir qual caminho seguir. Não deixe que a pressão religiosa te force a permanecer em um casamento destruído. Mas também não deixe que a cultura do descarte te empurre para um divórcio precipitado. A primeira exceção que Jesus estabeleceu é clara: infidelidade sexual. Mas a Bíblia não para aí. Há uma segunda exceção bíblica para o divórcio que muitos ignoram, mas que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estabeleceu com autoridade divina. É a exceção do abandono por parte de um cônjuge incrédulo. E esta verdade tem libertado milhares de pessoas que viviam presas a uniões onde não havia mais nada além de um papel assinado. Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo está respondendo a perguntas práticas da igreja sobre casamento e divórcio. E nos versículos 12 a 15, ele escreve algo que precisa ser lido com muita atenção. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e ele consente em morar com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Leia novamente esta última frase. Deus vos tem chamado à paz. Não à guerra perpétua.
não à servidão emocional, não ao cativeiro de um casamento onde um dos cônjuges abandonou completamente a união. Deus te chamou à paz. E se o seu cônjuge incrédulo te abandonou, você não está preso. Você não está em pecado. Você não está desobedecendo a Deus ao reconhecer que aquele casamento acabou. Mas preste atenção em um detalhe crucial. Paulo não está falando de um casamento onde um cônjuge simplesmente não vai à igreja. Ele está falando de abandono real, de alguém que parte, que dissolve a união, que não quer mais viver como esposo ou esposa. A palavra grega usada aqui para apartar-se é chorizo, que significa separação completa, divisão total. Não é uma briga temporária, não é uma fase difícil, é o fim deliberado e definitivo do pacto matrimonial por parte de quem não conhece a Deus. Você entende a sabedoria divina nisso? Se você é crente e seu cônjuge incrédulo quer permanecer casado, Paulo diz: fique. Por quê? Porque sua presença naquele casamento é uma luz na escuridão. Sua fé pode ser o instrumento que Deus usa para alcançar seu cônjuge. Seus filhos crescerão vendo o evangelho vivido dentro de casa. Você é sal e luz naquela família. E Deus pode fazer milagres onde menos esperamos. Mas se o incrédulo abandona, se ele ou ela decide sair, se não há mais interesse em preservar a união, Paulo diz algo libertador: não fica sujeito à servidão. Você não é escravo daquele casamento. Você não precisa viver o resto da sua vida acorrentado a alguém que te abandonou. Deus te chamou à paz, não ao tormento perpétuo. Há pessoas ouvindo estas palavras agora que vivem há anos em um limbo emocional. Seu cônjuge foi embora há muito tempo. Está vivendo com outra pessoa. Construiu outra família. Mas você ainda carrega a culpa de considerar o divórcio porque alguém te disse que seria pecado. Ouça o que Paulo está dizendo pelo Espírito Santo. Você não está em servidão. Deus te libertou. Você pode seguir em frente, sem culpa, sem vergonha, sem condenação. Mas aqui está o que você não pode fazer: usar essa exceção como desculpa para destruir seu casamento. Não é porque seu cônjuge não é crente que você pode simplesmente abandoná-lo. Paulo é claro: se ela consente em morar com ele, não a abandone. A iniciativa do abandono tem que vir do incrédulo, não de você. Você é chamado a ser instrumento de paz, de graça, de amor incondicional. Você é chamado a refletir Cristo naquele casamento, mesmo quando é difícil, mesmo quando é solitário, mesmo quando parece não haver esperança. Pense em Sara, casada com Abraão, um homem de fé. Mas quantas vezes ela viu seu marido falhar? Quantas vezes ele mentiu, teve medo, tomou decisões erradas? E mesmo assim ela permaneceu. Não porque era fraca, mas porque era forte na fé. E Deus a honrou. Fez dela mãe de nações. Transformou sua história em legado eterno. Agora pense no contrário. Imagine alguém casado com um incrédulo que permanece, que quer ficar, que não abandona. E você, como crente, é quem decide sair porque a união desigual é difícil. Você acabou de violar o princípio que Paulo estabeleceu. Você se tornou o abandonador, não o abandonado. E nesse caso, você não tem cobertura bíblica para o divórcio. Esta é a segunda exceção. Abandono por parte do cônjuge incrédulo. Mas, novamente, não é uma ordem, é uma permissão. Deus sempre prefere a restauração, sempre prefere a reconciliação, sempre prefere o milagre, mas Ele também conhece a realidade do livre-arbítrio humano. E quando alguém escolhe partir, Deus não te prende àquela escolha alheia. Agora, aqui está algo que vai chocar muitos. Há uma terceira exceção que a Bíblia apoia, embora não esteja explicitamente declarada como as duas primeiras. É a questão do abuso grave e do perigo à vida. E antes que você diga, isso não está na Bíblia, deixe-me te mostrar os princípios eternos que a palavra de Deus estabelece sobre proteção, dignidade e valor da vida humana.
Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, Paulo termina dizendo: Deus vos tem chamado à paz, paz, não à violência, não ao terror, não ao medo constante de ser espancado, abusado, humilhado ou morto. Se Deus nos chamou à paz, então, Ele não pode estar exigindo que permaneçamos em situações de guerra doméstica. Veja o que está escrito em Salmos capítulo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, porém, ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma aborrece. Deus aborrece a violência. Ele odeia quem pratica violência. E se ele odeia o agressor, você acha mesmo que ele vai condenar a vítima por buscar proteção e segurança? Em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, está listado o que Deus abomina. E entre essas coisas estão mãos que derramam sangue inocente e o que semeia contendas entre irmãos. Violência doméstica é abominação aos olhos de Deus. Não é um problema de casal, não é questão privada. É pecado grave que clama aos céus por justiça. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se um casamento está roubando sua paz, matando sua dignidade e destruindo sua vida, esse casamento não está sob a bênção de Deus. Está sob a maldição do pecado. E Deus quer te libertar. Muitos teólogos e pastores hesitam em classificar o abuso como motivo bíblico para o divórcio, porque não há um versículo que diga textualmente: se teu cônjuge te bater, podes te divorciar. Mas a Bíblia não funciona assim. Ela estabelece princípios eternos que devem ser aplicados a situações específicas. E quando você entende os princípios de Deus sobre dignidade humana, proteção dos vulneráveis e santidade da vida, a conclusão se torna inevitável. Vamos começar com o fundamento. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quando alguém agride fisicamente, emocional ou sexualmente seu cônjuge, essa pessoa não está apenas ferindo outro ser humano, está profanando a imagem de Deus, está pisoteando aquilo que o próprio Criador declarou sagrado. Jesus ensinou em Mateus capítulo 22, versículo 39, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é mais próximo de você do que seu cônjuge? Se você não pode sequer amar um estranho com violência, quanto mais a pessoa com quem você fez votos diante de Deus. O abuso conjugal é a negação completa do mandamento supremo de Cristo. Agora ouça Efésios capítulo 5, versículo 28. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo está dizendo que o amor conjugal deve ser tão profundo que você cuida do outro como cuida de você mesmo. Ninguém odeia a própria carne. Ninguém se machuca de propósito. Então, como pode um homem espancar sua esposa e dizer que a ama? Como pode uma mulher destruir emocionalmente seu marido e afirmar que está cumprindo o papel de esposa? A resposta é simples: não pode. O abuso é a antítese do amor bíblico. É a manifestação do inferno dentro de um lar que deveria ser refúgio de paz. E quando o inferno se instala onde deveria haver céu, Deus não exige que você permaneça queimando. Há uma história no Antigo Testamento que ilustra perfeitamente este princípio. Em 1 Samuel capítulo 25, conhecemos Abigail, uma mulher sábia casada com Nabal, um homem tolo, violento e arrogante. A Bíblia o descreve como duro e maligno. Quando Davi e seus homens pediram provisões a Nabal, ele os insultou com arrogância. Davi ficou furioso e decidiu destruir toda a casa de Nabal. Abigail, ao saber disso, agiu rapidamente. Ela não pediu permissão ao marido. Não esperou que ele mudasse de ideia. Ela tomou a decisão de salvar sua própria vida e a vida de sua casa.
levou provisões a Davi, apaziguou sua ira e impediu um massacre. E quando Nabal morreu fulminado por Deus dias depois, Abigail se casou com Davi e se tornou mãe de reis. O que esta história nos ensina? Que há momentos em que a autopreservação não é covardia, mas sabedoria. Abigail não ficou passiva diante de um marido destrutivo. Ela agiu. E Deus a honrou por isso. Ela não esperou morrer para provar sua espiritualidade. Ela escolheu viver. E viver não era desobediência, era obediência ao princípio maior de valorizar a vida que Deus lhe deu. Agora imagine uma mulher vivendo com um Nabal moderno. Um homem que a espanca, que a humilha, que a ameaça de morte, que destrói sua autoestima sistematicamente. Você acha mesmo que Deus espera que ela permaneça ali até ser morta? Você acha que o mesmo Deus que libertou Israel do Egito, que tirou José da prisão, que resgatou Daniel da cova dos leões, esse Deus quer que ela fique presa a um algoz? Não, 1000 vezes não. Deus é libertador, não carcereiro. Ele quebra correntes, não as fortalece. E quando um casamento se torna uma prisão de abuso, Deus não está do lado do abusador exigindo submissão. Ele está do lado da vítima oferecendo escape. Em Provérbios capítulo 22, versículo 3, está escrito: o prudente vê o perigo e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Sabe o que isso significa? Que há sabedoria em fugir do perigo, que reconhecer uma situação destrutiva e sair dela não é falta de fé, é prudência divina. Os tolos permanecem e sofrem as consequências. Os sábios discernem e se protegem. Jesus mesmo ensinou este princípio. Em Mateus capítulo 10, versículo 23, ele disse aos discípulos: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Se até mesmo na obra missionária Jesus permite a fuga diante da perseguição, quanto mais na vida conjugal diante do abuso. Ele não está pedindo martírio desnecessário, está ensinando preservação estratégica. Há um conceito teológico que precisa ser resgatado aqui. O pacto matrimonial é bilateral. Ele exige compromisso de ambas as partes. Quando um dos cônjuges viola sistematicamente os votos fundamentais do casamento, ele mesmo quebra o pacto. O abusador é o culpado pela destruição do casamento, não a vítima que busca segurança. Pense nos votos tradicionais: amar, honrar, respeitar, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Agora me diga, espancar é amar? Humilhar é honrar? Aterrorizar é respeitar? Claro que não. O abusador já violou o pacto. E quando o pacto é violado de forma grave e contínua, a parte inocente não está quebrando nada ao buscar proteção. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 14 a 16, Deus condena os homens de Israel que foram infiéis às esposas de sua juventude. E ele diz algo poderoso: porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que cobre de violência o seu vestido. Você viu isso? Deus odeia o divórcio, mas ele também odeia quem cobre de violência seu vestido. Ou seja, Deus condena tanto o abandono injusto quanto a violência doméstica. Ele não está dizendo, permaneça sendo espancada porque odeio o divórcio. Ele está dizendo, odeio quem pratica violência e essa pessoa está sob meu juízo. Então, vamos ser absolutamente claros. Se você está em um casamento onde há violência física, abuso sexual, ameaças de morte ou qualquer forma de perigo real à sua integridade ou à vida dos seus filhos, você tem não apenas a permissão, mas a responsabilidade diante de Deus de buscar segurança. Primeiro, saia do perigo. Proteja-se. Proteja seus filhos.
Depois busque ajuda pastoral, terapêutica e, se necessário, legal. E se o abusador não se arrepender genuinamente, não buscar tratamento sério e não demonstrar mudança real e sustentada ao longo do tempo, você tem cobertura bíblica para dissolver esse casamento. Não é falta de fé, não é fraqueza espiritual, não é desistência, é aplicação dos princípios eternos de Deus sobre proteção da vida, dignidade humana e justiça. Deus nunca, jamais, em lugar nenhum da Escritura, exige que você se torne mártir de um casamento abusivo. Agora, é crucial entender que nem todo conflito conjugal é abuso. Brigas acontecem. Desentendimentos são normais. Palavras duras às vezes escapam. Isso não é motivo para divórcio. Paulo diz em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Conflitos devem ser resolvidos, não acumulados. Mas há uma diferença enorme entre um casal que briga e se reconcilia e um casamento onde há padrão sistemático de violência, controle, manipulação e terror. Abuso não é um episódio isolado. É um padrão. É sistemático. É escalável. Começa com controle. Evolui para isolamento, depois vem a humilhação, então a violência física, e pode terminar em homicídio. E estatísticas mostram que a pessoa mais perigosa para uma mulher não é um estranho na rua, mas muitas vezes o homem com quem ela dorme todas as noites. Há mulheres ouvindo estas palavras agora que estão vivendo em constante estado de alerta. Você mede cada palavra antes de falar. Observa o humor dele antes de dizer qualquer coisa. Esconde coisas para não provocar explosões. Vive na ponta dos pés dentro da sua própria casa. E pastores bem-intencionados, mas mal informados, te dizem para orar mais, ser mais submissa, confiar que Deus vai mudar seu marido. Deixe-me te dizer algo com toda a autoridade pastoral que possuo. Sua segurança vem antes da reconciliação. Sua vida vem antes do seu casamento. Deus te ama mais do que ama a instituição matrimonial. E se você precisa sair para sobreviver, saia. Deus não vai te condenar por escolher viver. Ele vai te honrar por valorizar a vida que Ele te deu. E para os homens que estão em situações de abuso, sim, isso também acontece. Ouçam. Vocês também não precisam viver em constante humilhação, manipulação emocional ou violência. Deus não mede sua masculinidade pela sua capacidade de suportar abuso. Ele mede sua sabedoria pela sua capacidade de discernir o que é saudável do que é destrutivo. Agora, aqui está o lado difícil desta verdade. Você não pode usar o termo abuso levianamente para justificar um divórcio que você simplesmente quer porque está cansado do casamento. Não é abuso quando seu cônjuge discorda de você. Não é abuso quando ele ou ela tem opiniões diferentes. Não é abuso quando há conflitos financeiros. Não é abuso quando há desentendimentos sobre criação dos filhos. Abuso real envolve violência física repetida, ameaças de morte, estupro conjugal, controle extremo que impede a autonomia básica, destruição sistemática da autoestima, isolamento forçado de amigos e família e comportamentos que colocam você ou seus filhos em perigo real e iminente. Isso é abuso. Isso quebra o pacto matrimonial tão completamente quanto o adultério. Então, recapitulando, quais são as 3 exceções bíblicas para o divórcio? Primeira, infidelidade sexual, conforme Jesus estabeleceu em Mateus 19. Segunda, abandono por parte do cônjuge incrédulo, conforme Paulo ensinou em 1 Coríntios 7. Terceira, abuso grave que coloca em risco a vida e a dignidade, conforme os princípios bíblicos de proteção da vida e valor da imagem de Deus em cada pessoa. Mas aqui está o que você precisa entender sobre todas essas exceções. Elas são portas de escape que Deus oferece em sua misericórdia, não portões largos que Ele encoraja você a atravessar.
Cada uma dessas situações representa tragédia. Cada uma representa a quebra de algo que Deus queria preservar. Cada uma representa dor, perda e consequências duradouras. Deus odeia o divórcio, porque Ele odeia o sofrimento que o divórcio traz. Ele odeia ver filhos divididos entre duas casas. Ele odeia ver sonhos desfeitos. Ele odeia ver pessoas que um dia se amaram agora se odiando em tribunais. O divórcio é sempre consequência da queda, sempre fruto do pecado, sempre resultado da dureza do coração humano. Mas Deus, em sua graça infinita, não te deixa preso à escolha pecaminosa de outro. Ele te oferece uma saída quando o pacto foi violado de forma irreparável. E essa saída não é pecado da sua parte. É a aplicação da misericórdia divina sobre uma situação já destruída pelo pecado alheio. Agora, antes que você pense que este sermão é uma licença para o divórcio, deixe-me te dizer algo que vai incomodar. Mesmo quando você tem direito bíblico ao divórcio, isso não significa que você é obrigado a se divorciar. Deus sempre prefere a restauração. Sempre prefere o perdão. Sempre prefere o milagre de um casamento ressuscitado dos mortos. Você sabia que existem casamentos hoje que sobreviveram à infidelidade e são mais fortes do que nunca? Você sabia que existem cônjuges que foram abandonados, lutaram em oração e viram seus parceiros voltarem transformados? Você sabia que existem vítimas de abuso que depois de separação, tratamento sério do agressor e processo longo de restauração, reconstruíram casamentos saudáveis? Sim, isso acontece. Não é comum, não é fácil, não é rápido, mas é possível. Porque o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos pode ressuscitar qualquer casamento que ainda tenha um fio de vida. E se o Espírito Santo está te guiando a lutar pela restauração, não deixe que ninguém te convença do contrário. Mas aqui está a verdade que precisa ser dita com a mesma força. Restauração exige arrependimento genuíno do ofensor. Não basta dizer "me perdoa", não basta chorar, não basta prometer que vai mudar. Tem que haver evidência real e sustentada de mudança. Tem que haver submissão a aconselhamento. Tem que haver transparência total. Tem que haver reconstrução da confiança passo a passo, dia após dia, mês após mês. Se alguém te traiu e está te pressionando para superar logo porque Deus perdoa, cuidado. Perdão não é amnésia. Perdão não é ingenuidade. Perdão não é voltar imediatamente à mesma dinâmica que permitiu a traição. Perdão verdadeiro envolve justiça, responsabilidade e reconstrução. E se você é o cônjuge que falhou, que traiu, que abandonou, que abusou, ouça isto. Você não tem direito de exigir que seu cônjuge te perdoe imediatamente. Você plantou sementes de dor. Agora vai colher as consequências. E se Deus, em sua graça, permitir que haja restauração, você vai passar o resto da vida demonstrando que a mudança foi real. Não com palavras, com ações. Arrependimento genuíno não diz "esquece isso". Arrependimento genuíno diz: eu entendo a profundidade do que fiz, aceito as consequências e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para reconstruir o que destruí, mesmo que leve anos. Há algo que precisa ser dito especialmente para os homens. Liderança espiritual no casamento não é domínio, não é controle, não é fazer o que você quer enquanto sua esposa obedece calada. Liderança bíblica é sacrifício. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela. Ele se sacrificou por ela. Ele deu tudo por ela. Então, marido, você está disposto a morrer pela sua esposa? Está disposto a sacrificar suas preferências, seu orgulho, seu conforto pelo bem dela?
Ou você só quer que ela se submeta enquanto você faz o que quiser? Liderança sem sacrifício é tirania. E tirania não é de Deus, é do inferno. Se você está usando Efésios 5 para exigir submissão da sua esposa enquanto você a trata com desrespeito, você não entendeu nada do que Paulo ensinou. Você está pervertendo a Escritura para justificar seu egoísmo. E para as mulheres, submissão bíblica não é ser capacho, não é aceitar abuso, não é se anular. Submissão verdadeira só funciona quando há liderança sacrificial verdadeira. Se seu marido não está amando você como Cristo amou a igreja, você não está obrigada a se submeter à tirania dele. Você é chamada a respeitar, não a ser escrava. A Bíblia apresenta o casamento como parceria, não como ditadura. É uma dança onde ambos conhecem seus papéis, ambos se sacrificam, ambos se honram. E quando essa dança é destruída por pecado, por egoísmo, por violência, Deus não te culpa por sair da pista. Agora vamos falar sobre algo que quase ninguém aborda. E se você já se divorciou fora dessas exceções bíblicas? E se você era o culpado? E se você simplesmente desistiu do casamento porque estava difícil, mas não havia infidelidade, nem abandono, nem abuso? Primeiro, você pecou. Não vou suavizar isso. Divórcio fora das exceções bíblicas é pecado. Você quebrou um pacto que fez diante de Deus, e isso tem consequências reais: filhos feridos, vidas divididas, dor duradoura. Reconheça isso, não justifique, não minimize, assuma a responsabilidade. Mas segundo, e ouça isto com todo o coração: há perdão, há restauração, há recomeço. O sangue de Jesus cobre todo o pecado confessado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você entende o que isso significa? Todo pecado. Não alguns, não os pequenos. Todo pecado, inclusive divórcio, inclusive adultério, inclusive abandono. Se você se arrepender genuinamente, se confessar seu pecado, se buscar reconciliação onde for possível e se comprometer a viver de forma diferente daqui para frente, Deus te perdoa completamente. Não deixe que a culpa do passado paralise seu futuro. Não deixe que o inimigo te convença de que você está desqualificado para sempre. Davi cometeu adultério e homicídio, e Deus o chamou de homem segundo seu coração. Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus o restaurou para liderar a igreja. Paulo perseguiu e matou cristãos e se tornou o maior apóstolo. Se Deus pôde restaurar essas vidas, Ele pode restaurar a sua. Mas restauração exige que você pare de se justificar. Pare de culpar os outros. Pare de minimizar seu pecado. Reconheça, confesse, arrependa-se e siga em frente na graça de Deus. E quanto a se casar novamente? Essa é a pergunta que causa mais debate na igreja. Vou te dar a verdade bíblica sem rodeios. Se você se divorciou, sendo a parte inocente em uma das 3 exceções que discutimos, você tem liberdade bíblica para se casar novamente. Jesus deixou isso claro em Mateus 19. Paulo confirmou em 1 Coríntios 7. Mas se você foi o culpado, se você traiu, se você abandonou, a Escritura sugere que você deve buscar reconciliação com seu cônjuge original sempre que possível. E se essa reconciliação não for possível, há debate teológico sobre se você pode ou não se casar novamente. Alguns dizem que não. Outros argumentam que, após genuíno arrependimento, o perdão de Deus abre essa porta. Não vou resolver esse debate aqui, porque homens sábios discordam sobre isso há séculos, mas vou te dizer isto: se você vai se casar novamente, certifique-se de que lidou com os problemas que destruíram seu primeiro casamento. Faça terapia. Busque aconselhamento pastoral. Trabalhe em si mesmo.
Porque se você não mudar, vai apenas repetir os mesmos erros com outra pessoa. E por favor, não case de novo por solidão, por pressão social ou por desejo sexual. Case porque encontrou alguém com quem você pode construir um pacto saudável, fundamentado em Cristo, onde ambos estão comprometidos a amar sacrificialmente, a perdoar constantemente e a lutar pelo casamento quando as tempestades vierem. Porque elas vão vir. Todo casamento enfrenta tempestades. A questão não é se vão vir, mas como você vai responder quando vierem. Você vai desistir na primeira dificuldade ou vai se lembrar do pacto que fez e lutar por ele? Veja, o problema de muitos casamentos hoje não é falta de amor, é falta de compromisso. As pessoas casam baseadas em sentimentos e quando os sentimentos mudam, elas acham que o casamento acabou. Mas casamento bíblico não é baseado em sentimento, é baseado em pacto. E pacto se mantém mesmo quando você não sente nada. Há dias em que você vai acordar e não vai sentir amor pelo seu cônjuge. Há dias em que vai olhar para a pessoa ao seu lado e pensar: o que eu estou fazendo aqui? Há dias em que a atração física vai estar zero. Há dias em que vocês vão brigar e dormir de costas um para o outro. Isso é normal, isso é real, isso é casamento. Mas é exatamente nesses dias que o pacto se prova verdadeiro. É quando você não sente que você escolhe amar. É quando está difícil que você lembra dos votos. É quando quer desistir que você se agarra a Deus e pede força para continuar. Porque amor bíblico não é sentimento, é decisão, é ação, é sacrifício diário. E sabe o que acontece quando você escolhe amar mesmo sem sentir? Os sentimentos voltam. Sabe o que acontece quando você serve seu cônjuge mesmo quando está irritado? O coração amolece. Sabe o que acontece quando você perdoa 70 vezes 7? A intimidade se aprofunda. Casamentos fortes não são aqueles onde nunca há problemas. São aqueles onde os problemas são enfrentados juntos, com Deus no centro. São aqueles onde ambos estão mais comprometidos com o pacto do que com o conforto pessoal. São aqueles onde o divórcio nunca é uma opção na mesa. Então a única alternativa é resolver. Mas vou ser honesto com você. Há casamentos que chegaram tão longe na destruição que humanamente parecem irrecuperáveis. A confiança foi quebrada tantas vezes que parece impossível reconstruir. A dor foi tão profunda que parece impossível curar. A distância emocional ficou tão grande que parece impossível reconectar. E é exatamente aí que Deus entra. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele é especialista em ressuscitar mortos. Ele é especialista em fazer milagres onde não há esperança. Ele é especialista em juntar pedaços quebrados e criar algo novo e lindo. Mas aqui está a parte difícil. Deus não faz milagre sozinho. Ele exige cooperação. Ele exige que você faça sua parte. E sua parte é arrepender-se do seu pecado, perdoar o pecado do outro, buscar ajuda qualificada, submeter-se a um processo de restauração e confiar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê resultado imediato. Milagre de restauração matrimonial não acontece da noite para o dia, acontece passo a passo. Começa com uma conversa honesta, continua com uma sessão de aconselhamento, avança com um pedido de perdão genuíno, progride com pequenos atos de bondade e, eventualmente, mês após mês, ano após ano, a confiança é reconstruída, o amor é reavivado e o casamento que estava morto ressuscita. Mas isso só acontece se ambos estiverem dispostos. Se apenas um quer e o outro não, não há milagre. Deus não viola o livre-arbítrio. Ele oferece graça, mas não força ninguém a aceitá-la. E é por isso que, às vezes, mesmo com toda a oração do mundo, um casamento termina. Porque uma das partes escolheu a dureza de coração. E se esse é o seu caso, se você lutou, orou,
buscou ajuda, fez tudo o que podia, mas seu cônjuge escolheu partir, escolheu a infidelidade, escolheu a violência. Ouça-me, você não falhou. Você honrou o pacto até onde era possível para uma pessoa só. E Deus vê isso. Ele registra cada lágrima. Ele conhece cada noite insone. Ele testemunhou cada esforço. E quando o casamento finalmente acaba, não porque você desistiu, mas porque não havia mais o que fazer, Deus não te condena. Ele te acolhe, Ele te consola, Ele te restaura. E Ele te prepara para um futuro que você ainda não consegue ver, mas que Ele já planejou. Porque o fim de um casamento não é o fim da sua história, não é o fim do seu propósito, não é o fim do seu valor. Você continua sendo filho amado de Deus. Continua tendo um chamado, continua tendo um futuro. E Deus pode pegar os cacos da sua vida e criar algo tão bonito que você vai olhar para trás e se surpreender com o que Ele fez. Mas enquanto você está no processo de cura, não tome decisões precipitadas. Não corra para outro relacionamento tentando preencher o vazio. Não case de novo por vingança, solidão ou desespero. Dê tempo ao tempo. Permita que Deus cure suas feridas. Trabalhe em si mesmo. Descubra quem você é fora daquele casamento. E quando Deus abrir a porta para um novo relacionamento, se isso for sua vontade, você estará pronto para fazer diferente. E agora quero falar diretamente para aqueles que ainda estão casados e estão pensando em desistir. Talvez você não esteja em nenhuma das 3 exceções bíblicas, mas seu casamento está difícil, vocês brigam muito, a paixão acabou, você se sente sozinho mesmo estando casado. E a tentação de desistir é forte. Ouça-me, não desista, não ainda, não sem lutar primeiro, porque o que você está sentindo agora é temporário. O que você está enfrentando agora é superável. E o casamento que você quer jogar fora pode se tornar o maior testemunho de graça que você jamais terá. Mas você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, pare de esperar que seu cônjuge mude e comece a mudar você mesmo. Pergunte a Deus, o que preciso mudar em mim? Não como faço meu cônjuge mudar, mas o que tu queres transformar em mim. Segundo, busque ajuda. Encontre um conselheiro matrimonial cristão qualificado. Não tenha orgulho de admitir que precisa de ajuda. Os casamentos mais fortes são aqueles onde os cônjuges foram humildes o suficiente para buscar orientação. Terceiro, volte para Deus. Quantos casamentos estão morrendo simplesmente porque ambos se afastaram de Deus? Quando você está longe dele, automaticamente fica longe um do outro. Mas quando ambos se aproximam de Deus, automaticamente se aproximam entre si. É geometria espiritual. Quarto, implemente pequenos atos de bondade. Não espere sentir amor para agir com amor. Haja com amor, e os sentimentos virão. Faça uma surpresa. Mande uma mensagem carinhosa. Prepare o prato favorito. Dê um abraço sem motivo. São pequenas coisas que reconstruem pontes. Quinto, aprenda a perdoar diariamente. Não guarde ofensas. Não acumule mágoas. Não faça listas mentais dos erros do outro. Efésios 4:32 diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sexto, invista tempo juntos. Muitos casamentos morrem não por grandes crises, mas por negligência. Vocês param de conversar, param de namorar, param de sonhar juntos e aos poucos viram apenas colegas de casa. Reconquiste seu cônjuge, namorem novamente, criem memórias novas. E sétimo, ore sozinho, ore juntos, ore por seu casamento, ore por seu cônjuge. Ore pedindo sabedoria, ore pedindo força, ore pedindo milagre. Porque há poder na oração, há poder quando um casal se ajoelha junto diante de Deus. Você sabe por que Satanás odeia tanto o casamento?
Porque o casamento é uma imagem de Cristo e a igreja. É a representação terrestre da aliança eterna entre Deus e seu povo. E quando um casamento reflete o amor sacrificial de Cristo, quando demonstra perdão, graça, fidelidade e compromisso incondicional, esse casamento se torna uma arma espiritual poderosa. Por isso, o inimigo luta tanto para destruir casamentos. Ele sabe que um casamento forte em Deus é uma ameaça ao reino das trevas. Então ele planta sementes de desconfiança, ele traz tentações, ele amplia pequenos conflitos, ele sussurra: você merece ser feliz, quando felicidade para ele significa egoísmo, mas você não precisa cair nessa armadilha. Você pode dizer não ao inimigo, você pode lutar pelo seu casamento, você pode escolher o pacto acima das suas emoções. E quando você faz isso, quando você diz, vou honrar meus votos mesmo quando é difícil, você não está apenas salvando seu casamento. Você está proclamando ao mundo espiritual que Deus é maior que qualquer problema. E talvez, só talvez, daqui a 20 anos você vai olhar para trás e agradecer a Deus porque não desistiu. Vai agradecer porque lutou. Vai agradecer porque escolheu o caminho difícil que levou à recompensa eterna. E seus filhos vão ter um exemplo de casamento real, não perfeito, mas real, onde duas pessoas imperfeitas escolheram amar um ao outro com o amor de Cristo. Então deixe-me perguntar diretamente, onde você está hoje? Você está em um casamento saudável que precisa ser fortalecido? Lute por ele, invista nele, não seja complacente. Você está em um casamento difícil, mas ainda há esperança? Busque ajuda, não desista. Deus é especialista em restaurar. Você está em uma das 3 exceções bíblicas. Busque sabedoria, busque conselho pastoral e tome a decisão que Deus te guiar a tomar sem culpa. Mas seja qual for a sua situação, lembre-se disto: Deus te ama, Ele conhece sua dor, Ele vê suas lutas e Ele está com você. Não importa se você está casado, divorciado, solteiro, viúvo. Não importa se seu casamento é perfeito ou está em pedaços. Deus está com você e Ele tem um plano bom para a sua vida. Hoje se quebra sobre você toda condenação religiosa que disse que você não tem valor porque passou por divórcio. Hoje se quebra toda a culpa que não vem de Deus, mas de vozes humanas que julgam sem conhecer sua história. Hoje se quebra toda mentira que diz que você está desqualificado, que não pode ser usado por Deus, que seu futuro acabou. Hoje você recebe a verdade libertadora de que Deus faz novas todas as coisas. Ele não desperdiça dor. Ele transforma a tragédia em testemunho. Ele pega seus erros e os usa para ensinar outros. Ele pega suas feridas e as transforma em fonte de cura para muitos. E eu declaro sobre você as palavras de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está com você. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta. E também declaro Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Seu casamento pode ter acabado, mas seu propósito não. Sua história não terminou. Ainda há capítulos lindos sendo escritos. Então levante a cabeça, enxugue as lágrimas e caminhe em direção ao futuro que Deus preparou para você. Um futuro de esperança, um futuro de restauração, um futuro onde as feridas de hoje se tornarão as vitórias de amanhã. E quando você olhar para trás, vai testemunhar: Deus estava comigo o tempo todo, e Ele fez algo lindo com minha vida.